Estamos de volta com o Acre TV e neste bloco a Rede Amazônica conclui as entrevistas com os dois principais candidatos à Prefeitura de Rio Branco. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio em uma reunião com os representantes dos partidos. Vão ser 11 minutos de entrevistas, mais 1 minuto de tolerância para a conclusão da última resposta. E mais 10 minutos também no portal de notícias G1 Acre. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos opositores nas entrevistas de estúdio ou do G1, a direção da emissora poderá conceder 1 minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou no dia seguinte no site. Hoje, a entrevistada será a candidata Eliane Sinhazic, do PMDB. Boa tarde, candidata, bem-vinda. Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todos que estão em casa acompanhando aqui o programa na TV Acre. Primeira pergunta que eu faço para a senhora, eu já fiz para o outro candidato ontem, em relação à questão econômica. A gente vive aí um período em que os repasses do governo federal para os municípios têm diminuído. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: como administrar uma cidade como Rio Branco, que tem 370 mil habitantes, com pouco dinheiro? Na realidade, essa diminuição dos repasses do governo federal para o município, ela é muito recente e muito pequena. Você pode observar que em 2013, a receita do município era em torno de 587 milhões. Em 2012, subiu para 712 milhões. E em 2015, pulou para mais de 760 milhões de reais. Então, houve uma diminuição dos repasses, mas o caixa da prefeitura continua recebendo mais investimentos, mais impostos que são cobrados no nosso município. Então, assim, essa receita ela não caiu, muito pelo contrário. Desde 2013, todos os anos, essa receita vem aumentando, fazendo frente a várias demandas que nós temos que investir, fazer investimentos, notadamente na área da saúde. Ainda falando, candidata, sobre essa questão econômica, milhares de pessoas no país estão desempregadas à procura de emprego. Em Rio Branco, no Acre, não é diferente. Qual a proposta da senhora para a geração de emprego aqui no município? Nós precisamos desburocratizar a prefeitura, tirar exigências desnecessárias para que as pessoas possam abrir as suas empresas ou possam manter as suas empresas com a porta aberta. Hoje, todos os anos, uma empresa, por mais antiga que ela seja, ela tem que passar por todo um procedimento para ter liberado seu alvará de funcionamento. Isso anualmente. Então, a gente precisa eliminar esse tipo de burocracia para que as pessoas continuem oferecendo vagas no mercado de trabalho. A prefeitura precisa entender que o empreendedor, que as empresas são parceiras do município, são parceiras do povo do Acre, são parceiras da população. E a gente precisa facilitar a vida de quem empreende e de quem gera emprego e renda. E a gente vai fazer isso no minuto em que a gente desburocratizar e facilitar a vida dos empreendedores e dos empresários. São eles os grandes geradores de emprego e renda para a nossa cidade. Candidata, no plano de governo da senhora, a senhora propõe a construção de 10 novas creches, 10 escolas de ensino fundamental e 10 escolas de ensino fundamental, 10 creches, 10 escolas de educação infantil e 10 escolas de ensino fundamental, totalizando aí 30 obras. A prefeitura tem recursos para fazer todas essas obras? Existem convênios com o governo federal e existem recursos dentro do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Leandro, e é bom lembrar que, por exemplo, eu tenho um parceiro muito forte, que é o governo federal. O presidente Michel Temer é do meu partido. Além disso, nós temos 15 ministérios que fazem parte da base aliada que me apoia aqui no estado do Acre. Nós temos 2 senadores da República e mais 3 deputados federais que vão encaminhar as emendas para a gente. Então, não é um volume de recursos tão grande. E se você levar em consideração, por exemplo, que uma unidade de saúde, porte 1, custa em torno de 500 mil reais, eu preciso de apenas 5 milhões de reais para fazer 10 unidades de saúde. Mas o grande problema hoje, meu amigo, não é nem a estrutura física, é contratação de profissionais médicos para atender a nossa população. No caso aqui, nós estamos falando sobre creches, escolas... Sim, creches e escolas. Nós precisamos, todos os anos nascem cerca de 9 mil crianças em Rio Branco. Então, a gente precisa fazer mais creche, a gente precisa fazer mais escola. E, além disso, a gente precisa trabalhar com as parcerias. Nós temos hoje muitas igrejas que são estruturadas e que podem, durante o dia, nessa parceria que nós queremos fazer, abrir para funcionar como creche.
creche. Então, de imediato, a gente já pode solucionar o problema da vaga nas creches, que falta e muito ainda, né? E a gente precisa concluir as creches que estão em andamento, a gente precisa trazer esses recursos do governo federal. Como eu te falei, teremos apoio para fazer isso. Teremos apoio de 15 ministérios que fazem parte da nossa base aliada. Então, não é nada assim tão complicado, não é nada tão impossível. Além disso, nós temos também recursos próprios. Para você ter uma ideia, ano passado, em 2015, a Prefeitura recebeu 21 milhões de reais só da sua cota parte de IPVA. Então, nós temos sim como remanejar recursos dentro da própria Prefeitura, se dermos o azar de não conseguirmos no governo federal, a gente pode sim remanejar recursos próprios da prefeitura para a construção de escolas. E eu acredito que a gente precisa construir ainda mais escolas. A gente não pode pensar numa cidade que vai progredir, num futuro melhor para as pessoas, se a gente não investir em educação. Educação é essencial e investimentos nessa área necessitam ser feitos e urgentemente. Candidato, agora sim, falando sobre saúde, no plano de governo da senhora, a senhora cita aí a falta de pediatras e ginecologistas aqui na cidade. A senhora tem proposta de contratar esses profissionais? Nós temos que contratar, é obrigatório contratar. Não adianta a gente fazer a estrutura, ter o posto de saúde, ter a policlínica e não ter os médicos para atender. Para você ter uma ideia, hoje em Rio Branco, nós só temos 112 profissionais da área médica. Isso envolve dentista, nutricionista, psicólogo, clínico geral e até médico veterinário. Nós temos hoje 67 equipes de saúde da família incompletas por falta de profissionais da área médica. E eu estou falando não só de profissionais como ginecologista e pediatra. Eu estou falando, inclusive, de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, a gente precisa fazer um investimento na contratação de pessoal. Senão, a gente não vai conseguir atender a demanda, a gente não vai conseguir colocar as 5 URAPs existentes para funcionar no período noturno, que é para poder atender ao trabalhador que durante o dia não tem condições de ser atendido no posto de saúde. Então, a gente precisa fazer investimento na contratação de pessoal, sim. Um outro ponto do plano de governo da senhora é a construção de 4 reservatórios setoriais com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros de água cada. Essa daí não é uma incumbência, não é uma responsabilidade do Estado. Como é que a senhora pretende fazer isso, caso seja eleita? Leandro, eu não posso, como prefeita da cidade, ver o nosso povo passando sede e fazer de conta que não é comigo. Não é? A gente precisa levar em consideração a necessidade da população. Eu sei que é responsabilidade do governo do estado a questão da água e do esgoto, mas eu não posso simplesmente cruzar os braços diante disso. Então, nós vamos buscar os recursos necessários para fazer esses reservatórios apoiados ao nível do chão. Não é tão caro quanto parece, né? Existem recursos na Calha Norte que a gente pode buscar esses recursos, fazer os reservatórios, principalmente na parte alta da cidade, notadamente na regional do Tancredo Neves, na regional do São Francisco, e entregar isso para o governo do estado, colocar água e fazer essa distribuição. Como prefeita de Rio Branco, eu não posso simplesmente ver o problema e fazer de conta que não é comigo. Isso não é postura de uma prefeita eficiente, não é postura de uma prefeita que se preocupa com a sua população. Falando agora de transporte, candidato, uma outra proposta da senhora é alterar algumas linhas de ônibus e comprar novos ônibus. Para isso, a senhora alteraria o valor da passagem? Gostaria que a senhora falasse a respeito. De forma nenhuma. Nós vamos revisar o contrato que foi feito com as empresas que hoje mantêm o monopólio do transporte público coletivo na nossa cidade, né? As 2 empresas que fazem parte, que pertencem a 2 irmãos, elas estão simplesmente não cumprindo o acordo feito com o prefeito. Não é? Havia um acordo para que a empresa não iria pagar o ISS, não está pagando por 2 anos consecutivos, não é? E teria que manter o preço da passagem. Isso não aconteceu, né? A passagem custava R$ 2,75 e teria que ficar com esse valor até o final do ano. No entanto, no começo desse ano, aumentaram para R$ 3,00. Permaneceram com o valor da passagem de estudante a R$ 1,00. Mas a passagem do trabalhador, ela foi aumentada em 25 centavos. Então, a gente vai revisar esses contratos e vai fazer as empresas cumprirem o que está no contrato. Não há necessidade de você aumentar a passagem. Até porque essas empresas não têm comprado ônibus novos, só compram ônibus velhos. Essas empresas demitiram mais de 400 cobradores, colocaram mais de 400 pais de família
no olho da rua, sem pagar FGTS, sem recolher os encargos sociais. Ou seja, as empresas de ônibus lucram muito e não cumprem com a sua parte na questão de prestar um bom serviço para a nossa população. Esse contrato precisa ser revisado e eu tenho coragem para fazer a revisão desse contrato. A candidata falando agora a respeito de segurança pública, né? De que maneira que o município pode contribuir para diminuir os índices de roubos? Eu gostaria de saber qual é a proposta da senhora. Nós precisamos envolver a nossa comunidade, notadamente os nossos jovens mais carentes, em esportes competitivos, oferecendo a eles alternativa para que a vida deles faça sentido. Nós queremos levar o esporte para as comunidades, para dentro das escolas, de forma que eles tenham uma motivação para sair da cama de manhã, para ir treinar, né, sabendo que vai participar das competições. Nós precisamos também iluminar a cidade. A gente precisa iluminar a cidade porque onde tem luz, a criminalidade não se prolifera. Da mesma forma que se a gente limpa a cidade, se a gente tira os entulhos da cidade, a gente evita também os esconderijos de bandidos. Então tem muita coisa que um prefeito pode fazer para colaborar com a segurança pública. Acabar com as ruas, por exemplo, sem saída, de forma que o carro da polícia possa passar por essas ruas, entre um bairro e outro, se fazer presente dentro da comunidade. A gente tem um plano muito bacana, possível de ser executado em 4 anos e certamente nós vamos trabalhar muito para que as pessoas se sintam mais seguras. Isso faz parte também do plano da senhora de vias estruturais na cidade, abrir ruas? Mobilidade urbana, essencial. A frota cresceu e as ruas não cresceram na mesma proporção que a nossa frota de veículos, né? Nós precisamos alargar algumas ruas, dar conclusão a várias obras que ainda estão em andamento, que estão meio que paradas no tempo. Um exemplo disso é a Getúlio Vargas, né? A duplicação da Getúlio Vargas ali, do Juventus até a Saudosa Maloca, tem 2 anos que estão fazendo aquela duplicação e não se conclui. Nós temos também a São Salvador, Campo Grande São Salvador, que era para ser duplicado e, no entanto, foi feito apenas um pequeno alargamento, né? Não foi concluída aquela obra. Vieram mais de 57 milhões de reais para essas obras do PAC Mobilidade e esse dinheiro não foi aplicado inteiramente. Nós precisamos abrir ruas, sim, nós precisamos interligar os bairros pela parte de dentro, não apenas pelas vias estruturantes e, claro, a gente precisa criar novas linhas de ônibus, porque nós temos várias universidades que estão concentradas num único eixo e que a gente precisa fazer com que esse aluno chegue mais rápido a essa universidade. Então, criando novas linhas, será possível fazer isso e, claro, a gente tem que cuidar da questão das calçadas, da operação tapa-buraco, tem muito buraco na cidade de Rio Branco e muita rua ainda por ser asfaltada, notadamente na periferia, né? Você entra ali na rua... Candidato, o nosso tempo terminou. 20 segundos para as considerações finais da senhora. Eu quero dizer para a dona Dulce, lá da Travessa 14 Irmãos, que a gente vai ter um carinho muito especial com aquela rua, porque a gente sabe quantas pessoas são dependentes e têm dificuldade de locomoção e a gente vai trabalhar para isso. E vamos buscar os recursos necessários. Quero agradecer a todos que têm me recebido em suas casas, que têm abraçado a nossa candidatura e quero dizer, é preciso ter coragem para mudar e mudar para melhor, de forma a fazer diferente, fazer mais com menos e com otimismo e com a otimização dos recursos que a gente vai conseguir e que a gente já tem no caixa da Prefeitura. Obrigado, candidata, pela presença da senhora. E o Acre TV de hoje fica por aqui. A entrevista com a candidata Eliana Sinhazic, do PMDB, continua agora no portal de notícias G1 Acre. Lembrando que amanhã, aqui no Acre TV, nós vamos ter reportagens para apresentar as propostas dos candidatos Raimundo Vaz, do PR, e Carlos Gomes, da Rede. Uma boa tarde para você, até amanhã.